Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos ao canal Robótica Sêndios. Meu nome é Vitor Tessandro, sou monitor da eletiva de robótica, a eletiva Fábrica de Ideias, e hoje iremos navegar pelos conceitos básicos da robótica e da eletrônica e suas características entre si. É muito bom lembrar que é bom receber vocês aqui, sejam bem-vindos, suas dúvidas são bem-vindas também, podem perguntar, que a gente está aqui para tirar dúvidas e aprender mais e mais. O que vamos aprender? Galera, hoje nessa aula, que é a primeira aula, aula 01, a gente aprende as diferenças entre eletrônica e robótica, pois seus conceitos são parecidos, mas eles têm trabalhos diferentes, mesmo que iguais, quase iguais, quer dizer. Primeiramente, a eletrônica. A eletrônica é um ramo da ciência que estuda o uso de circuitos formados por componentes elétricos e eletrônicos, com o objetivo principal de representar, armazenar, transmitir ou processar informações além de controle, no caso, do controle de processos e servomecanismos. Galera, a eletrônica é um ramo científico. Agora vamos para a robótica. É um ramo educacional e tecnológico que engloba computadores, robôs e computação, que trata de sistemas compostos por partes mecânicas, automáticas e controladas por circuitos integrados, tornando sistemas mecânicos, motorizados, controlados manualmente ou automaticamente por circuitos elétricos. Galera, o que a gente pode perceber aqui que na eletrônica ela é dita como um ramo científico e a robótica como um ramo educacional. Mas a robótica também pode ser considerada um ramo científico devido às pesquisas que são feitas dentro dela. E uma coisa curiosa é que um depende do outro, porque a eletrônica, no caso a robótica, usa peças da eletrônica e a robótica é desenvolvida a partir da eletrônica. Então, um está interligado ao outro e um precisa do outro. Essa é uma característica curiosa sobre os dois. Mas vamos nos aprofundar um pouco mais sobre esses dois. E aqui vamos para uma pergunta básica. O que é eletrônica? Vamos lá. A eletrônica é a ciência que estuda a forma de controlar a energia por meios elétricos, no quais os elétrons têm papel fundamental. Ou seja, o estudo da eletrônica é saber como a gente pode controlar a energia da melhor forma, como a gente pode conduzir a energia da melhor forma e caçar meios para isso. Divide-se em analógico e digital porque suas coordenadas de trabalho optam por obedecer essas duas formas de apresentação dos sinais elétricos a serem tratados. Galera, um exemplo básicozinho aqui para vocês entenderem o que é digital e analógico, a gente pode usar uma lâmpada que emite luz. Por exemplo, se eu ligasse essa lâmpada numa porta digital para controlar ela, essa lâmpada só teria dois comandos, que era o ligar e desligar. Ou seja, ele já ligava e ficava com luz forte, e desligava e ficava com zero luz, zero emissão de luz. A analógica não. A gente pode tanto ligar como escolher o nível de luminância que eu quero. O nível que eu quero que essa luz fique clara, de um jeito mais específico. Por exemplo, eu boto uma luz na sala, aí eu quero que ela fique assim 50% acesa, ou seja, numa taxa de luminância de 50%. Na analógica isso é possível, porque ela tem muitas variáveis. Já na digital ela só ligaria e desligaria, no caso quando ela estivesse ligada na maior força possível. Numa definição mais abrangente, como a gente disse lá atrás, podemos dizer que a eletrônica é o ramo da ciência que estuda o uso de circuitos formados por componentes elétricos e eletrônicos com o objetivo principal de representar, armazenar, transmitir ou processar informações além do controle de processos e servomecanismos. Galera, isso a gente falou atrás, mas vamos dar uma olhada maior sobre isso. Sobre essa ótica, também pode-se afirmar que os circuitos internos dos computadores, que armazenam e processam informações, os sistemas de telecomunicações que transmitem informações, os diversos tipos de sensores e transdutores que representam grandezas físicas, estão todos ligados dentro da área de interesse da eletrônica, ou seja, eles são todos desenvolvidos pela eletrônica. Com isso vem a pergunta: o que é robótica? A robótica é uma ciência responsável por desenvolver tecnologias presentes em computadores, sistemas, softwares e robôs. Como eu disse, a robótica pode ser considerada ciência e robótica é ciência. O termo robótica surgiu no início do século XX, mas foi popularizado apenas em 1950. O motivo? O lançamento do livro Eu, Robô, do autor de ficção científica Isaac Asimov. A obra levantou diversas discussões sobre a relação entre homens e máquinas. Já, galera, a gente vai tratar um pouco sobre esse livro, porque também ele dita as leis da robótica, e essas leis são usadas até hoje.
Desde a primeira revolução industrial, robôs e outros equipamentos são utilizados para aumentar a produtividade das empresas. Assim, os robôs industriais tiveram as suas primeiras aplicações. Depois disso, as transformações não pararam e, atualmente, essas tecnologias continuam a aprimorar a qualidade de inúmeros produtos. Isso a gente vai tratar também um pouco mais na frente, mas como a gente pode perceber, o mundo atual ele usa muito a robótica para a produção, como forma de aumentar a produtividade, reduzir custos, etc. No próximo slide, vamos tratar alguns livros e suas curiosidades. Tem muitos livros que tratam sobre robótica, mas nós consideramos esses dois muito importantes. O primeiro livro que é tratado na eletiva é A Fábrica de Robôs, de Karel Capek. Ele define um pouco o significado da palavra robô e de onde ele é derivado. Vamos lá. A palavra robô, derivada de robot ou roboti, no caso é o singular e plural da palavra, tem como raiz a palavra tcheca robota, a qual o significado é trabalho forçado e servidão. Significa trabalho forçado e servidão. Desde os tempos passados e até hoje, a palavra robô é definida como um objeto feito para servir o homem, ou seja, é um substituto do escravo. E um livro muito importante a ser tratado na eletiva é o livro Eu, Robô, do Isaac Asimov, que foi lançado em 1950. Nesse livro, galera, o Asimov simplesmente criou as leis da robótica que, segundo ele, regeriam a robótica no futuro. E realmente essas leis regem os robôs até hoje. A primeira lei é: um robô não pode ferir um ser humano ou, por ócio, permitir que um ser humano sofra algum mal. Ou seja, diante da programação da robótica, um robô não vai poder ferir um ser humano, não vai poder matar um ser humano, nem fazer qualquer mal com o ser humano, ou qualquer ação que cause um mal ao ser humano. Porque isso é uma lei, se ele descumprir isso, praticamente ele se autodestrói. Em alguns casos, Um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens contrariam a primeira lei. Essa é a segunda lei. Ou seja, ele tem que obedecer tudo que o ser humano fala. Como foi dito no slide passado, o ser humano é como o robô é como se fosse um escravo do ser humano. Mas se um humano disser assim: robô, mate outro humano, esse robô não vai fazer nada, porque, segundo a primeira lei, ele não pode causar ferimento a um ser humano. Então, qualquer coisa que lhe seja dada de ordem que contraria a primeira lei, não vai funcionar. Ele não vai fazer nada. Vamos para a terceira lei. O robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira e segunda lei. Galera, é o seguinte, aí vamos ao caso. Uma pergunta que fizeram, inclusive, na primeira aula da letiva. Vamos lá. Estamos numa situação de precipício. O robô só pode salvar uma pessoa, ou ele ou o ser humano. Qual é que ia se salvar, tendo em conta a primeira e a segunda lei? Com certeza, galera, ele ia executar a primeira lei, vai em ordem de programação, que não pode ferir um ser humano. Ou seja, o robô ia se sacrificar para salvar o ser humano. Mas lembrando que um robô ele vai se proteger também. Ele tem que se proteger porque ele não tem vida assim como a gente, mas ele tem um processador para proteger e etc. Então ele sempre vai trabalhar com sua proteção e etc. Ele não pode de forma alguma se matar, mas às vezes isso acontece. E é o que a gente vai ver no próximo slide. Momento de descontração e reflexão. Esse valendo um bombom aí você se considera, porque isso era só na eletiva. O robô policial que se suicidou. Nessa descontração tem um pouco de eufemismo, porque tem duas versões dessa história. Uma versão mais assim real, uma versão mais assim lógica, e uma versão mais emocional que dita um pouco sobre como isso aconteceu. Vamos lá. Em uma cidade dos Estados Unidos, ela usa robôs policiais. Isso é verdade, a foto está bem embaixo, não é mentira. Esses robôs policiam praças, alguns locais que tem muito público, para não terem problemas. Mas certo. E um certo dia, um robô estava andando, vagando, e ele simplesmente cansou do trabalho forçado e se suicidou. Essa é a versão emocional. Aí vocês me perguntam como foi que ele fez isso. Como não estamos no letivo e não temos para quem perguntar, já vamos direto para o que aconteceu. Vocês sabem que o enorme vilão dos robôs é a água. Depende do caso, Porque os processadores, a eletrônica, geralmente ela não se dá muito bem com água.
Na hora que você coloca um circuito eletrônico na água, ele queima. Aí o que aconteceu? Esse robô, na primeira versão, que no caso é a mais lógica, ele não percebeu que tinha uma poça d'água e simplesmente se jogou lá. E a mais emocional é aquela de que ele cansou do trabalho escravo, estava cansado, seu processador lógico deduziu que a melhor coisa seria morrer, e ele acabou se suicidando numa poça d'água. São duas versões dessa história, uma história bem legalzinha, né? Mas prosseguimos. Voltando à aula, vamos voltar para as aplicações. Onde temos aplicações de eletrônica e robótica. Primeiro é na indústria. Galera, como foi dito na primeira aula presencial, e agora eu vou ver o que eu faço para mostrar para vocês. Na indústria, a robótica mudou muito o rumo. Por quê? Porque ela pôde criar a alta produtividade, os preços baixos e a melhoria na qualidade do produto. O exemplo disso é a montagem de carros, a montagem de aviões e a montagem de produtos eletrônicos. Com o advento da robótica, esse processo se tornou muito mais rápido e mais preciso. Pelo fato do robô ser programado para fazer aquela coisa específica, ele vai fazer aquela coisa específica do mesmo jeito toda vez que ele for fazer. Ou seja, se for para ele fazer um corte num papel e você botar 100 papéis, todos os papéis vão ter o mesmo padrão de corte, porque ele é programado para fazer aquele corte. Vamos para a medicina. A medicina é uma área que a robótica eletrônica ajudou muito, mas muito mesmo, no tratamento de pacientes. Cirurgias que eram ditas impossíveis devido à precisão, hoje são possíveis. Tem uma cirurgia no olho que ele tem que atingir uma veia específica, essa veia é minúscula. E é uma agulha fina que tem que ser muito precisa. Um médico pode ter até a mão precisa, mas ele poderia até errar um pouco durante a cirurgia, devido à pressão e etc. O que fizeram? Um robô que tem uma precisão gigante, controlada por um médico, que pode fazer essa cirurgia de forma rápida, prática e bem sem dor, porque essa agulha é tão fina, é como se fosse da espessura de um ferrão, não sei se é ferrão, de um mosquito, que a gente às vezes não sente, às vezes o mosquito tá picando a gente não sente. É desse tipo. Essa agulha vai no olho, atinge essa veia, tira um excesso lá, eu não sei como é que explica essa cirurgia direito, é uma coisa mais da medicina. Isso faz com que o paciente seja curado de uma doença X. Exploração. A gente poderia estar colocando aqui a exploração de materiais preciosos. Todo mundo sabe que materiais preciosos valem muito dinheiro. E quanto mais material e mais rápido você conseguir, mais dinheiro você vai ter. O que eles usam a robótica eletrônica? Eles usam equipamentos que ajudam eles a achar os materiais mais rápido. Seja um sonar, um radar que emite ondas no solo para ver onde é que pode ter um material lá. Seja os robôs que vão fazendo a escavação, etc. Porque todo mundo sabe que fazer uma escavação demanda tempo e não é um trabalho muito confortável. É um lugar quente, um lugar meio desagradável para se trabalhar. Em casa. Aqui no Brasil nem tanto, mas fora, no mundo afora, temos muitas tecnologias que trabalham dentro de casa, inclusive a IoT e as inteligências artificiais, que trabalham dentro de casa para melhorar a vida do ser humano. Um exemplo disso, temos os aspiradores de pó, que são automáticos. Ele é como se fosse um animalzinho que fica escondido no meio da casa, realmente fica escondido, num carregadorzinho. Aí quando dá um horário X, ele sai e começa a andar pela casa, limpando a casa, normalmente. Ele está fazendo o trabalho dele. Ele tem sensores que evitam que ele colida, que perceba se tem um humano ou não, e etc. Esse robô ele vai limpar a casa, vai aspirar o pó, e depois disso ele vai voltar para o seu lugar. Esse é um exemplo. E temos vários outros exemplos. Na área militar. Essa, galera, é uma das áreas onde há mais investimento em eletrônica e robótica. Por quê? Porque lá eles trabalham muito com vidas, né? E levando em conta que os militares entram muito em guerras, entram muito em conflitos, eles precisam ter tecnologia de ponta para vencer o conflito da forma mais rápida e da forma mais inteligente, não colocando em risco vidas humanas. O que a gente pode falar sobre isso? Temos os drones militares, inclusive o que abateu um general lá no Irã era um drone controlado à distância. Temos os robôs desarmadores de bomba. Isso evita muito que uma pessoa, caso ela erre em desarmar uma bomba, ela morra. Então, esse é um exemplo de aplicação na área militar. É uma das áreas onde tem mais investimento em robótica eletrônica e é onde vem as maiores tecnologias. Entretenimento, temos aqueles robôs que a gente vê de vez em quando na praça, fazendo graça,
Temos aqueles robôs que são feitos só para fazer a gente rir, etc. E outros robôs que ajudam no dia a dia. Agora nós vamos para as vantagens e desvantagens da eletrônica e da robótica. Vamos primeiro para a vantagem. Flexibilidade, alta produtividade e melhor qualidade dos produtos. Isso tudo está interligado entre si. Para uma empresa, dependendo do tamanho da empresa, de que ela faz, etc., pagar um robô, que às vezes chega a ser caro, que já é uma desvantagem, e colocar no lugar de 10 trabalhadores é mais rentável, levando em consideração o quanto que eles vão gastar em um ano. Às vezes um robô vai fazer um trabalho muito mais rápido de corte do que um ser humano. Um robô pode fazer um trabalho mais preciso, um corte melhor, e pode colocar uma melhor qualidade, pode aumentar a produtividade por ele fazer isso muito rápido, e pode ser mais flexível para o patrão, e etc. Aí vem o aumento da qualidade da vida humana pelo desempenho de tarefas indesejadas. Galera, tem muita coisa que a gente não gosta de fazer. Eu não gosto de lavar louça, eu não gosto de lavar roupa. Mas a gente já tem dois equipamentos que são criados pela eletrônica e a robótica que fazem isso. É a máquina de lavar roupa e a máquina de lavar louça. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Isso é um exemplo de aumento da qualidade de vida. Como eu disse lá atrás, na área militar, eles aumentaram também, porque eles não vão ter que ir no campo central, no ponto zero da guerra, para ter que resolver um problema. Por exemplo, desarmar a bomba. Eles podem mandar um robô. Na exploração, eles não precisam mandar mais trabalhadores para ficarem escavando e sofrendo com condições de temperatura e umidade terríveis. Eles mandam um robô. Ele pode resolver esse problema. Mas com isso, nós temos as desvantagens. Qual a primeira desvantagem? O custo. Um robô, em qualquer lugar, ele não é barato. Um robô é um objeto caro, levando em conta que ele é um objeto de alta tecnologia. Dependendo do custo, pode ser 1 milhão, 2 milhões de dólares. Depende do tipo de robô. Mas é um custo a ser considerado, dependendo da empresa. Temos o desemprego, porque ao mesmo tempo que o robô ele exerce uma tarefa, ele tira a tarefa de outras pessoas. É a mesma coisa daquele caso do carinha que ligava as lâmpadas nas décadas passadas. Antigamente tinha uma pessoa exclusiva para ligar as lâmpadas porque elas eram a vela. Hoje em dia não existe mais esse trabalho. Mas é aquela coisa, galera. O mundo está evoluindo, trabalhos vão deixar de existir e trabalhos vão começar a existir. Aí a outra desvantagem é a mão de obra especializada. Como eu estava dizendo, você pode perder 10 postos de trabalho sobre manufatura, que no caso é construção. Mas você pode ganhar 10 postos de pessoas que saibam trabalhar com robótica e vão trabalhar justamente na manutenção do robô e como o robô pode trabalhar melhor. Ou seja, ao mesmo tempo que é tirado 10 empregos, são criados 10 empregos. Mas isso não é uma equação certa, assim, depende do caso. Às vezes uma só pessoa já faz a manutenção num robô da indústria todinha. É muito variável isso aí. Vamos para a área de conhecimento. Aqui já vamos ser mais específicos da eletiva de robótica. No caso, a eletiva Fábrica de Ideias, que todo mundo chama de eletiva de robótica, está diretamente ligada ao grupo das ciências da natureza e suas tecnologias. O que isso quer dizer? Que as disciplinas que a gente vai tratar é física e matemática. E tem uma disciplina extra que é inglês. Vamos ao conceito. O ensino da robótica facilitará o aprendizado da física nas áreas de cinemática, dinâmica, eletricidade e magnetismo, tendo em vista que, durante o estudo e produção de máquinas autônomas, tem a aplicação de todos esses conceitos. Isso é verdade, a gente usa bastante isso e ajuda bastante. A matemática está em tudo na nossa vida, né? O ensino de robótica facilitará o aprendizado de matemática na área de lógica, problematização, contextualização, resolução de problemas e modelagem de matemática. Isso é as áreas que são as áreas mais com frequência. E temos inglês, que é na área de programação e interpretação de alguns códigos. Temos os novos recursos a serem usados. Vamos tratar sobre eles agora. Vamos usar, nesse período, no caso das aulas presenciais, o Tinkercad. O que é o Tinkercad? O Tinkercad é um aplicativo da Autodesk, a mesma empresa que faz o AutoCAD. O que é o AutoCAD? É um programa muito famoso de engenharia, que já fez um dos prédios mais famosos do mundo, faz projetos em 3D, etc. É um software muito famoso entre engenheiros. Mas o que o Tinkercad trabalha? Ele trabalha o Arduino, e o Arduino vai ser tratado na nossa aula 04, que o Arduino é uma plataforma livre que foi criada na Itália para você fazer seus projetos.
O Tinkercad, ele vai evitar da gente estar usando toda hora o nosso material físico e fazer mais testes online, para a gente até ver o que está dando errado antes mesmo de queimar uma placa sem querer. A gente pode colocar o código, que isso aqui é uma coisa que a gente vai aprender posteriormente. O código que vai ser usado na nossa placa. Essa placa trabalha com código e é muito fácil, desde já dá para saber que é fácil. E a gente pode fazer um teste eletrônico antes mesmo de começar a fazer o teste físico. Esse é um exemplo de vários projetos que podem ser feitos com o Tinkercad, que é um programa da Autodesk. E temos aqui, ó, por exemplo, o Gênesis do hino, valor tensão, lendo o valor analógico e etc. Temos várias coisas e vários modelos que a gente pode estar testando para ver se funciona de forma correta. Aqui temos mais um exemplo de uma aplicação do Tinkercad. Isso aqui é um sinal diferenciado. Isso a gente vai ver posteriormente. Aí todo mundo se pergunta, qual é o objetivo da nossa letiva? Objetivos a gente tem vários. Vamos tratar alguns. Favorecer o conhecimento sobre física, matemática e inglês é o objetivo assim, número 1. Ao mesmo tempo que vocês estão aprendendo robótica e eletrônica com a gente está favorecendo os conhecimentos de vocês nessas matérias, porque a gente vai usar cálculos, a gente vai interpretar textos em inglês e etc. Entender a ordem da construção de dispositivos eletromecânicos, a gente tem que entender como é que aquilo funciona, a gente gostaria muito de despertar curiosidade, de saber, olha, a gente olha um ventilador, como é que aquele ventilador funciona, como é que ele é feito. Então a gente quer despertar essa curiosidade de vocês. Organizar e executar projetos de automação. Isso aí é o que a gente faz de constância, a gente faz projetos de automação. A gente desperta a curiosidade sobre as máquinas autônomas, porque a gente quer descobrir como é que aquilo funciona e como a gente pode fazer uma versão melhor daquilo, como é que a gente pode melhorar e transformar e ser diferente. Despertar a criatividade dos alunos é um foco muito grande que a gente tem, no caso é fazer com que os alunos despertem sua curiosidade sobre as matérias, sobre as matérias de área de conhecimento, sobre a eletrônica e a robótica entre si. Envolver os alunos nas dinâmicas do projeto, de modo a serem eles mesmos os autores de sua própria explicação e trabalho científico. A gente quer envolver os alunos de uma forma diferente, quer que eles entendam o mesmo assunto, não só saibam a superfície, eles saibam ao todo o que isso faz. Que eles possam desenvolver também os trabalhos científicos, que no caso a gente tem os documentos que explicam como é que aquele projeto funciona. É uma coisa bem divertida, é uma coisa que a gente vai aprender bem rápido. E agora temos a informação legal ou não para os alunos da eletiva. Essa informação é que, se você está matriculado na eletiva de robótica em determinado período e variando do tempo, você vai estar automaticamente e obrigatoriamente matriculado na eletiva de... na eletiva não, na OBR, que é a Olimpíada Brasileira de Robótica. Aí vocês me perguntam, o que é a Olimpíada Brasileira de Robótica? Simples. A Olimpíada Brasileira de Robótica é uma das Olimpíadas científicas brasileiras que utiliza-se da temática robótica. Isso aí é o lógico, né? Tem um objetivo de estimular os jovens às carreiras científico-tecnológicas, identificar jovens talentosos e promover debates e atualizações no processo de ensino-aprendizagem brasileiro. Então, vocês estão vendo, modalidade muito boa. A OBR destina-se a todos os estudantes de qualquer escola pública ou privada do ensino fundamental, médio ou técnico em todo o território nacional. É uma iniciativa pública, gratuita e sem fins lucrativos. Galera, a gente entrando nessa Olimpíada, a gente pode estar mostrando o nosso valor. A eletiva de robótica tem um medalhista, que é o Marcos Eduardo Veloso, e tem um outro medalhista, que é o Rian. Eu acho que é Rian Pereira. Ele ganhou essa medalha em 2018. Em 2019, o Marcos Eduardo Veloso ganhou a nossa medalha. 2020, espero que todos nós ganhamos uma medalha para representar, que é a robótica Senius, é uma robótica muito avançada. Certo, aí nós temos as modalidades. Temos a modalidade teórica, que acontece nas escolas, os estudantes, e em sedes regionais, onde os estudantes responderão questões de uma prova escrita preparada por uma comissão de professores, que é o Comitê de Provas da OBR, em um único dia e um determinado tempo. Galera, como eu disse, a eletiva vai favorecer o conhecimento em áreas, que no caso matemática, física e inglês. Galera, essas são justamente as matérias que caem na Olimpíada Brasileira de Robótica. Então,
Antes mesmo de vocês fazerem essa prova, não sei como é que vai ser, porque estamos em época de pandemia, aí é complicado falar se vai ter a OBR ou não. Mas quando a gente for fazer a prova, pouco tempo antes a gente vai ter umas aulas, umas revisões, às vezes pelo professor Jair, pelo professor Campelo, professor de física, matemática, professor Francisco. A gente vai ter umas aulas com eles para a gente estar melhorando nosso conhecimento em matemática, física, e umas aulas com as professoras de inglês para a gente estar melhorando nosso conhecimento de inglês, porque são as questões que caem na prova. Que é interpretação de texto em inglês, resolução de problemas em matemática e resolução de problemas em física. Aí temos a modalidade prática, que simplesmente é a mais legal, que acontece através de eventos e competições regionais e estaduais que classificam as equipes de estudantes para uma final nacional. Ou seja, na modalidade prática, a gente vai fazer nossos projetos em si, vai fazer nossos projetos, por exemplo, um projeto de automação, um projeto de tecnologia avançada, de inteligência artificial, etc. Então, esse projeto vai para uma competição regional, depois para uma estadual, e depois para a nacional e possivelmente para uma internacional. Isso é tudo, galera. Obrigado a todos que ficaram nesses 25 minutos aproximados, 28 por aí, de aula. Suas dúvidas vocês podem estar deixando nos comentários, podem estar falando comigo no privado. É uma honra ter vocês aqui. Obrigado pela atenção, viu, galera? Todos fiquem muito bem, se cuidem e tchau.